Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior. Por trás desse gesto simples do seu dia a dia, tem muito mais do que você imagina. Tem o compromisso da Sabesp. Compromisso que nos leva a investir continuamente na expansão dos serviços e adoção de novas tecnologias, que nos leva a cuidar do ambiente presente para preservar o futuro. Somos 14 mil, cuidando de 28 milhões. Mais do que números, são vidas. Entregamos saúde que proporciona dignidade. Somos comprometidos com o que fazemos. Não é apenas sobre saneamento, é sobre a missão de transformar histórias. Somos a Sabesp. Somos a Rumo. Somos o Brasil em movimento. Somos mais de 9 mil colaboradores contribuindo para a nossa história. Em 2019, transportamos 60 bilhões de TKU. Somos a maior operadora ferroviária da América Latina e estamos no mundo. Por meio do nosso terminal portuário independente, o maior do Brasil, exportamos 231 navios para o exterior no ano que passou. A história da Rumo é feita de investimento em tecnologia e segurança, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Somos aqueles que se orgulham trabalhando nas locomotivas, nos terminais, nos portos, nas oficinas, nas salas de comando ou de reuniões. Somos a Rumo e transportamos a economia com eficiência, segurança e responsabilidade. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Com a integração de nossas áreas, de nossas operações e de nossas alianças, estamos vivendo um novo momento, mais dinâmico e estratégico. Nossos desafios nos motivam a seguir em movimento. Todos juntos, conectados e conectando o Brasil de leste a oeste e de norte a sul. Sem sombra de dúvida, nos próximos anos, a agricultura do mundo, que vai atender todo o mundo. E o Itamar trabalha ainda também no desenvolvimento do empreendedorismo, das micro e pequenas empresas, apoio ao municipalismo, que faz parte do seu dom como prefeito, vereador e agora como deputado. Antes de apresentar o Itamar, quero agradecer quem está conosco compartilhando até agora a Frente Parlamentar Ambiental, o Marcelo Marcondes, que é o professor, vereador de Aparecida, no comando da coordenação da frente, a União dos Vereadores do Brasil, o Projeto Curitiba, vereadores do Rio Grande do Sul, a Associação dos Municípios do Paraná, a Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul e, compartilhando aqui no Estado de São Paulo, a AMA, Associação dos Municípios da Araraquarense, que representa 105 municípios do Estado de São Paulo. A todos nosso muito obrigado e passamos neste momento a palavra para o nosso convidado, já que aqui está com os nossos agradecimentos, deputado Itamar Gomes. Muito obrigado, Sebastião Iziara, nosso grande líder, referência do municipalismo e referência
de apoio e orientação aos municípios e aos legislativos municipais através da nossa UVESP. Parabéns pela iniciativa, nessa parceria da UVESP com a Sabesp, com o governo de São Paulo e com os apoios que está recebendo, para oferecer essa oportunidade tão importante. Mesmo num momento diferente, o Conexidade, que é tão importante, está presente e garantido com essa iniciativa do formato que estamos aqui vivendo. Eu, na condição de parlamentar, mas também de presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de São Paulo e da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, a nossa SP-Agro, sinto honrado, Sebastião Miziara, estar aqui com a sua equipe, podendo participar desse momento. E poder coordenar esse painel com a participação do Ministério da Agricultura. A nossa ministra, ela, nos últimos momentos aí, teve uma impossibilidade de participar, mas nós teremos aqui um vídeo do secretário que não está com um áudio muito bom. Nós vamos, no final, tentar trazer esse vídeo, mas ele acabou chegando aqui um problema de áudio lá na gravação. Então, se for possível, se chegar um vídeo novo, ou se for possível colocar, nós vamos tentar no final. Nós teremos inicialmente a fala do nosso secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, e depois do nosso sempre ministro, nosso eterno ministro, da grande liderança do agronegócio do Brasil, que foi também secretário aqui em São Paulo, o nosso Roberto Rodrigues. Vou, então, falar de agronegócio, Sebastião Miziara, falar de agricultura, você que está acompanhando a Conexidade, aliás, me permita, altíssimo nível, excelente participação, tanto da qualidade e conteúdo dos participantes, das lideranças que estão passando, lideranças, as maiores lideranças do Estado, do Brasil e das áreas que estão sendo trazidas, mas também dos que têm participado, assistindo e acompanhando essa grande oportunidade que a UVESP oferece. Rapidamente, nessa introdução, dizer que não é segredo para ninguém que, durante o Covid-19, durante a pandemia, a agricultura teve um olhar ainda mais especial, pois a demanda por alimentos não parou, aliás, aumentou. Então, o nosso setor do agronegócio, que vem há anos sendo o carro-chefe da economia, mais uma vez fez a diferença. E é sobre isso que nós vamos falar. Quais as oportunidades que o setor oferece para a retomada econômica no pós-pandemia? Esse é o propósito do nosso encontro. E, para começar, nós vamos ouvir, como eu já disse, o Gustavo Junqueira, nosso secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, amigo e grande e competente secretário, que eu quero já fazer aqui a sua apresentação. É de Orlândia, natural, formado em administração pela FAA, com pós-graduação na Universidade do Arizona, é produtor rural no Estado de São Paulo, Minas Gerais e Pará. Sócio-diretor da Brasil Par Investimentos e membro dos conselhos de administração da Rumo, da Exetec, construtora, e do Moinho Paulista. É integrante da Câmara de Commodities da B3, Brasil Bolsa Balcão, e é membro titular da Academia Nacional de Agricultura. Entre 2014 e 2017, Gustavo Junqueira presidiu a Sociedade Rural Brasileira e, nesse período, liderou discussões para estimular a criação de acordos de cooperação técnica e o ingresso de investimentos estrangeiros para a aquisição de terras agrícolas no Brasil. Então, nós seguimos... Vamos acrescentar nesse currículo que o Gustavo é filho do Tim, de Orlândia, um homem que realmente foi magistral no começo do álcool, no começo do pró-álcool, no incentivo da cana, empregando, trabalhando e preparando o Gustavo para ser hoje o que ele é. Perfeito, muito boa lembrança. Vamos ouvir, então, o Gustavo Junqueira, que vai falar aqui sobre as ações do governo do Estado no agronegócio, na agricultura e no abastecimento. A palavra do Gustavo Junqueira. Muito obrigado, Itamar, pelas palavras, pela apresentação. E Sebastião Miziara, é sempre uma honra, uma alegria
estar aqui nesses encontros que você promove e que tem aí tão boa memória e que acaba trazendo para todos aí informações muito valiosas. O deputado Itamar Borges, mais do que deputado estadual, é um líder aí do agro, tem olhado o agro sob a ótica do desenvolvimento, tem olhado o agro e compilado a experiência dele, né, com vários mandatos aí como prefeito, então entendendo como o agro contribuiu para a cidade de Santa Fé do Sul, que o Itamar tanto trabalhou para desenvolver, e depois trazendo essa experiência dele no Executivo para dentro do Legislativo, e sempre olhando com esse olhar 360, ou seja, mostrando que o desenvolvimento só ocorre se realmente todos os elos da cadeia estiverem fortalecidos, porque a força da corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, nós temos que olhar todos os aspectos. Agradeço de novo, acho que é uma oportunidade aí estar aqui na UVESP e conseguir conversar com tanta gente de maneira virtual. Obviamente, queria estar num evento público, né, poder aí encontrar todos e conversar com um a um, mas acaba que nós temos que nos limitar aqui por conta da pandemia, por conta de todo esse necessidade do distanciamento, por falta de uma solução da ciência, né? Acho que nesse momento a gente está usando a nossa experiência, nosso bom senso, porque a ciência ainda não conseguiu chegar numa vacina, mas vai chegar, está chegando rápido na vacina e nós vamos com certeza voltar aí a nos encontrar e fazer isso. Bom, rapidamente aqui colocando um pouco para vocês como eu vejo o desenvolvimento do agro no Brasil e como esse desenvolvimento está conectado ao desenvolvimento do Estado de São Paulo, ao desenvolvimento do Brasil através das cidades, dos municípios. Logo no início, né, do mandato do governador João Dória, nós discutimos bastante. O governador tem uma visão clara de como ele vê o desenvolvimento do Estado, e esse desenvolvimento passa por uma parceria público-privada. Ela não pode ser um desenvolvimento só, único e exclusivamente do setor privado, e nem um desenvolvimento dirigido pelo Estado e unicamente apoiado pelo Estado. Então, nós buscamos aqui sempre fazer essa combinação das experiências. E no caso do agro e da área rural do Estado de São Paulo, nós lançamos lá no início o programa Cidadania no Campo. O que é o programa Cidadania no Campo? O programa é justamente um olhar não para o valor bruto da produção. O que é o valor bruto da produção? A gente sempre pensa naqueles municípios que têm grandes usinas, grandes empresas, que têm uma atividade econômica muito grande, e a gente chama que aquele município é o município mais bem sucedido. Não necessariamente, porque nós precisamos ter um olhar para o território rural. Como é que vivem essas famílias que moram na área rural? Como é que é o atendimento sob o ponto de vista de segurança? Como é que é o atendimento sob o ponto de vista de saúde, educação, conectividade, né? Usando aqui o termo conexidades, né? Como é que é a conectividade, além do asfalto das ruas das cidades, além do poste de iluminação das cidades, né? Como é que essa população, que nós estamos falando aqui mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas que ainda moram no campo, e outras 3 a 4 que vivem em pequenas cidades, mas trabalham no campo. Então, é uma população relativamente grande do estado de São Paulo que tem a sua vida ligada diretamente ao agro, diretamente ao mundo rural. Então, o trabalho
sem dúvida alguma, do agro é buscar, através principalmente da integração. Eu acredito muito que aquilo que deu certo no Brasil, no agro, ele passa por alguns elementos muito importantes. O fato de nós estarmos falando de uma atividade essencialmente do setor privado. Ela tem muita competitividade, as margens são pequenas, as escalas são grandes, mas nós temos muitos agentes, né, muitos produtores que, no fundo, trabalham para que a produção seja a maior possível, a melhor possível, ao menor custo possível. Então, o setor privado tem uma função fundamental na questão do agro. Outro elemento muito importante é o cooperativismo. A gente vem no Brasil numa crescente do cooperativismo, porque o cooperativismo alinha interesses, né? Ele alinha os objetivos, ele leva a um equilíbrio, né? uma padronização de conhecimento, uma democratização do conhecimento através do cooperativismo. Esse cooperativismo é fundamental para a gente alcançar, foi fundamental para a gente alcançar o que a gente tem hoje no agro brasileiro, que é esse agro que vai do Oiapoque ao Chuí, sem dúvida alguma heterogêneo, né, com mais tecnologia, menos tecnologia, maiores propriedades, menores propriedades, diferentes culturas, diferentes atividades, mas ele é um agro brasileiro, um agro de sucesso de norte a sul. Um outro elemento fundamental é a questão da integração, né? Vamos dizer, toda essa cadeia do agro, em função das necessidades de escala para pesquisa, para a agricultura tropical, ele exige com que todos os agentes trabalhem de maneira organizada e sistêmica. Então, se nós olharmos o que foi feito em toda a cadeia do frango, ou seja, você tem uma grande empresa que é compradora do frango. Como é que ela faz esse frango? Como é que esse frango chega na fábrica, na indústria? Ele tem que começar lá no laboratório, na genética, acelerando o tempo do ovo, né, do pintinho, até o frango estar pronto para o abate. Então, nós temos caminhado bastante hoje, em 9 semanas aí, nós temos um produto pronto para ser consumido. Então, toda essa cadeia ela é desenvolvida para que a gente possa, de fato, ter todos os elementos juntos, desde a mesa do consumidor, que precisa de um produto padronizado, com qualidade, até a ponta do produtor que está ali iniciando o processo. Então, esses elementos, eles, sem dúvida alguma, precisam estar integrados à vida das cidades. As cidades precisam olhar o agro como um grande alavancador da economia, um grande alavancador do desenvolvimento social. Se a gente olhar os índices de desenvolvimento humano, o IDH, naquelas cidades onde há uma atividade do agro mais exuberante, mais presente, a gente vê uma melhoria ao longo dos anos. Então, de fato, o que existe aqui é uma preocupação com esse programa Cidadania no Campo e, fundamentalmente, o projeto Município Agro, que avalia, verifica a gestão de cada um dos prefeitos em relação a esse ambiente rural. Nós começamos a unir interesses e temos uma política única para desenvolvimento desse ambiente, para que aí, desse modo, a gente possa fazer tenha um crescimento do estado de São Paulo bastante uniforme. Então, se nós olharmos nas cidades do interior, né, São Paulo aí com 645 municípios, o Brasil com mais de 5 mil, cada uma dessas cidades tem um nível mais próximo com o agro e menor. Mesmo São Paulo, capital, que é uma megalópole, né, que é a maior cidade da América Latina, nós temos aqui, nós vamos lançar na próxima semana,
um programa com a cidade de São Paulo que está diretamente ligado à atividade rural dentro da cidade de São Paulo. Ou seja, há uma produção de hortaliças, de legumes, de ovos muito grande. Nós fizemos todo o mapeamento junto com a Prefeitura de São Paulo, que, de fato, mostra uma enciclopédia, né? Nós colocamos tudo numa área tecnológica, uma plataforma onde tem acesso direto, que é a Sampa Mais Rural, né? É um programa que a gente vem trabalhando junto com a Prefeitura da cidade de São Paulo e que vai mostrar desde onde existem a produção, onde estão as feiras livres, onde essa alimentação toda chega para os restaurantes, para os chefes, ou seja, é uma ligação total aí da cidade. Depois você tem um trabalho grande em Piracicaba com hortas periurbanas, a gente tem um trabalho grande com as cidades nessa adequação, uma modernização da Secretaria de Agricultura, que passa na aproximação da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento com as secretarias municipais de agricultura de cada uma dessas cidades, para que a gente tenha uma política única e possamos trabalhar unidos. Então, de maneira geral, eu queria dar essa visão de que o agro faz parte do dia a dia das cidades, faz parte da retomada do desenvolvimento a partir do próximo ano, né? Nós temos aí o programa 21-22, que já busca, através da liderança do nosso secretário Henrique Meirelles, mostrar quais são os caminhos que levarão a um maior desenvolvimento. E o agro é central nessa programação, seja na decisão de investimento da malha viária do Estado, né? Nós estamos fazendo um mapeamento junto com a Secretaria de Logística e Transportes de toda a malha viária de estradas rurais, são 200 mil quilômetros de estradas rurais, e toda a malha viária das estradas vicinais. Para quê? Para que a gente possa escoar de uma maneira mais eficiente toda a nossa produção. Esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo junto com a Google, né? Ou seja, todo o mapeamento, endereçamento. O programa chama Rotas Rurais. Então, isso tudo levará a uma modernização cada vez maior do agro, né? Não podemos deixar ninguém para trás. Toda a tecnologia será usada para diminuir as desigualdades que nós temos hoje, e não para aumentá-las. Então, esse é um trabalho que envolve também a conectividade no campo. Mas acho que é isso. De maneira geral, para não me alongar mais aqui, Sebastião, muito obrigado aí de novo pelo seu convite, pela sua dedicação em colocar esse programa no ar, e obrigado pelo Itamar, que sempre tem sido um grande parceiro, e é sempre bom estar dividindo aqui o painel com você. Então, muito obrigado, fico à disposição. Eu que agradeço, secretário Gustavo, pela participação e pela importante contribuição. Altíssima audiência aqui, participação, e peço que continue com a gente, que depois nós teremos aí a etapa de perguntas e respostas para os nossos participantes. Parabéns aí pela sua explanação, e agora vamos ouvir o nosso sempre ministro, que é coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, grande liderança. Roberto Rodrigues fará agora a sua apresentação. Amigo Roberto Rodrigues, sua palavra. Meu caro deputado Itamar Borges, caro presidente Sebastião Miziara, muito obrigado pelo convite. Meu querido amigo Gustavo Junqueira, grande secretário de São Paulo. Deputado, só para me posicionar aqui, quanto tempo eu tenho para falar? Ministro, você me permita aí que eu cometi aqui a deselegância de não te apresentar aqui. Rapidamente, o seu currículo, se for o seu currículo aqui, nós vamos ocupar a live toda aqui. Não precisa, deputado, não precisa, deixa quieto. Eu sou agrônomo, agricultor, é tudo consequência disso. Não se preocupe.
engenheiro agrônomo formado pela Exalc, 65, curso de aperfeiçoamento de administração rural, 4 filhos, 7 netos, filho e pai de engenheiros agrônomos e agricultores. Não precisa falar mais nada, né? Está no DNA. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de janeiro de 2003 a junho de 2006, além de ser hoje a nossa grande liderança do setor agro. Ele pede para falar pouco, eu vou resumir então e devolver a palavra para ele, que é o que é mais importante ouvi-lo. Deputado, quanto tempo eu tenho para falar? Só para eu organizar minha fala aqui. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos? Ixi, tá bom, favor, beleza. também. Obrigado. Pode falar até as... Vamos lá. 15h10. Até as 15h10 a palavra do amigo. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, sobretudo participar de um evento junto com o secretário de Agricultura, que é um amigo antigo, até por herança, nós somos amigos dos pais e tal, então é um prazer estar com os senhores aqui. Bom, o tema que me pediram foi potencial do agro brasileiro. Então, vou começar dizendo o seguinte. Um estudo recentemente feito pela OCDE e há 2 anos atrás sacramentado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz o seguinte: a segurança alimentar só será garantida no mundo em 10 anos, ao longo dos próximos 10 anos, se a oferta mundial de alimentos crescer 20% nesses 10 anos. 20% em 10 anos. Para crescer isso no mundo inteiro, para dar certo, para não faltar comida para ninguém no mundo todo. Parece fácil, mas não é. Estados Unidos cresce 10%, o Canadá cresce 9%, a União Europeia cresce 12%, o país da Eurásia, China, Índia, Rússia, pode crescer 13%, 14%, a Oceania, 9%. Ninguém cresce 20%. Então, esses organismos de pesquisa internacionais dizem, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer o dobro, 40%. Ou seja, tem uma demanda de fora para dentro que nos pede para aumentar em 10 anos a nossa oferta exportável de alimentos em 40%. É um baita desafio. Por que ele diz isso? Por 3 razões. Primeira razão, temos uma tecnologia tropical sustentável invejável. Segundo, temos terra disponível. E terceiro, temos gente capaz em todos os elos da cadeia produtiva. Gente jovem, inclusive, como vimos agora com o nosso grande secretário de Agricultura, Gustavo Henrique Junqueira. 3 temas: tecnologia, terra e gente. Tecnologia vai dar um número só para mostrar essa eficiência. Do plano Collor até o plano Collor, no dia 15 de março de 1990, faz 30 anos. Nesses 30 anos, a área plantada com grão no Brasil cresceu 74%. E a produção de grãos cresceu 346%. Ou seja, a produção cresceu mais de 4 vezes mais do que cresceu a área plantada. Então, é realmente uma tecnologia tropical da maior qualidade. Mas tem por trás dela uma coisa ainda mais relevante. Hoje, o Brasil cultiva 66 milhões de hectares com grãos em todo o país. 66. Se tivéssemos hoje a produção por hectare que tínhamos há 30 anos no plano Collor, nós precisaríamos de mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano de grãos, que foi recorde mais uma vez. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares, o que mostra ter uma tecnologia tropical sustentável de fato. Não é discurso, não é sonho, não é promessa. Está feita pela tecnologia, pela ciência brasileira, que é exemplar dos nossos órgãos de pesquisa, universidades e até órgãos privados de tecnologia. Então, esse é o primeiro tema, tecnologia. Segundo, terra disponível. De acordo com o estudo da Embrapa, todas as fazendas brasileiras que plantam qualquer coisa, de alface até eucalipto, qualquer coisa plantada no Brasil, ocupam apenas 9% do território nacional. E tem mais 21% de pastagens. Portanto, todas as fazendas no Brasil inteirinho ocupam só 30% do território brasileiro. Portanto, há terra para crescer a nossa produção de alimentos. E terceiro, gente. Nós temos uma juventude no campo competente, preparada, motivada, está fazendo uma revolução tecnológica também na área de gestão com a maior eficiência e competitividade. Esses 3 fatores é que realmente dão a justificativa para o Brasil chegar onde chegou até agora e continuar chegando. Onde chegou até agora? É muito fácil verificar os números, sobretudo na área de exportação. No ano 2000, há 19 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. No ano passado, 19 anos depois, exportou 96 bilhões de dólares, quase 5 vezes mais em 19 anos.
considerando que no meio do caminho, nos anos 2008, 2009 e 2010, tivemos aquela grande crise financeira global que destruiu a competitividade das exportações internacionais, pois o Brasil aumentou em 5 vezes as exportações. Então, isso mostra uma enorme capacidade de competir, que foi agora ratificada durante a pandemia. Na pandemia, o Brasil foi um dos poucos países do mundo importantes na agricultura que aumentou as exportações ao invés de diminuir. Nós aumentamos em grande quantidade as produções de soja, açúcar, algodão e também carnes, mostrando que há uma demanda global que continua. Essa demanda, por outro lado, é explicitada nos seguintes números. No ano 2000, daquela exportação de 20 bilhões de dólares, a China comprou 2,7%, ou seja, 560 milhões de dólares. No ano passado, naquele 96, a China importou 32%, ou seja, 30 bilhões de dólares. Então, vejam bem, em 19 anos, de 550 milhões de dólares para 30 bilhões de dólares. É um avanço espetacular que foi acompanhado por outros países asiáticos, pelos países árabes, do Oriente Médio, ou seja, os países de desenvolvimento se transformaram em grandes demandantes por alimentos, porque as suas populações cresceram mais, a renda per capita também cresceu mais. Então, esses fatos todos somados, tecnologia, gente capaz, terra disponível e mercados, fazem do Brasil, de fato, na visão da OCDE e do SGA, um país que pode aumentar suas condições de exportação de alimentos em 40% em 10 anos. É possível, mas para isso acontecer, precisa de uma estratégia, conforme o secretário Gustavo já mostrou aqui também com clareza. Uma estratégia que contempla pelo menos 5 pontos principais. O primeiro é uma política de renda no campo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma política de renda clara. Diga-se de passagem que a nossa ministra Tereza Cristina, a nossa extraordinária ministra Tereza Cristina, vem desenvolvendo esse projeto com muita competência, muita eficiência e seguramente, sob sua orientação, teremos uma boa política de renda. Eu estou propondo aqui, deputado Itamar, um tema chamado o quadrado da renda no campo. Que quadrado é? São 4 pontos, obviamente, cuja soma permitiria uma renda no campo compatível com o Brasil agrícola, que é hoje o maior país do mundo na agricultura. Primeiro tema, seguro rural. O seguro rural é o único instrumento capaz de conferir estabilidade de renda no campo. Sob circunstâncias adversas de clima de mercado, o produtor teria a sua renda que permitiria continuar a atividade. Isso é fundamental por quê? Porque sem agricultor não tem segurança alimentar. E a segurança alimentar é a única condição de equilíbrio social e político no país. Um país com fome, uma vez que derruba o governo. Então é preciso ter grande clareza para que a segurança alimentar tenha um papel sensível na manutenção da paz global. Então, o primeiro tema é o seguro rural. O seguro rural, por sua vez, não será oferecido por nenhuma seguradora se o produtor a ser segurado não tiver tecnologia adequada. Então, a tecnologia é a segunda perna do quadrado da renda. Tecnologia de primeiro mundo, que o Brasil tem claramente desenvolvido, sustentável, e tem se aplicado a produtores que já fazem isso na medida dos seus limites econômicos e financeiros. Terceiro ponto é o crédito. Com o seguro rural, qualquer banco vai querer fazer seguro rural, vai fazer crédito, porque terá tranquilidade com relação ao retorno dos seus financiamentos. E, por último, preço de garantia, que é o instrumento que vai dar a dimensão adequada para que o seguro, o crédito funcione e a tecnologia seja implementada. Então, esse é o quadrado do campo que a renda rural poderá ter garantido no futuro. A ministra Tereza Cristina já foi a grande impulsionadora do seguro rural. Hoje o seguro está crescendo graças ao trabalho dela e com o lançamento desse ano um recurso bem melhor que nos anos anteriores, que infelizmente os governos passados não implementaram de maneira adequada. Então, a questão da renda no campo está na mão da nossa ministra, que conta com o apoio do ministro Paulo Guedes e de outras áreas do governo. Segundo ponto é logística e infraestrutura. A agricultura brasileira até os anos 70 era considerada costeira, porque a civilização brasileira era costeira. As capitais eram costeiras, Porto Alegre, Florianópolis, Paraná, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, era tudo costeiro, Salvador, Recife. Então a agricultura ficava na costa. Quando a Embrapa, com apoio das pesquisas feitas pelo Agronômico de Campinas, descobriu o cerrado e encontrou o mecanismo de domar o cerrado, a agricultura foi para o cerrado. E lá desenvolveu-se com enorme apoio de produtores
gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, mineiros, nordestinos. O Cerrado, o Centro-Oeste, foi conquistado por vários tipos de brasileiros, cada um mais competente que o outro, e hoje é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. É o Cerrado brasileiro. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então, essa logística é fundamental. E aqui também um voto de louvor ao ministro Tarcísio de Freitas, vem fazendo um esforço espetacular, resolvendo vários problemas que estavam aí há décadas parados na área de logística e infraestrutura. Primeiro ponto, política de renda. Segundo ponto, infraestrutura logística. Terceiro ponto, diplomacia. O Brasil tem que ter uma diplomacia bem ativa, proativa, para que a gente consiga fazer acordos bilaterais ou multilaterais, como o acordo da União Europeia e Mercosul, que é essencial para o desenvolvimento dos dois blocos, União Europeia e Mercosul, mas que vem sendo questionado por algumas questões que vamos tratar mais à frente. Então, a diplomacia brasileira precisa buscar novos acordos bilaterais, até porque hoje 40% do mercado global de alimentos se dá em acordos multilaterais. O quarto tema é tecnologia. Nós temos, como eu já disse, uma tecnologia tropical sustentável da maior competência, inclusive com o etanol, que emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite. Então, nós temos uma tecnologia que não só é preservacionista, como ela mantém uma condição de reduzir o aquecimento global e as mudanças climáticas, sobretudo na área da agroenergia, com etanol de cana, de milho e o biodiesel de soja e de outros produtos oleaginosos. O quinto ponto, foi muito bem citado pelo secretário Gustavo de Junqueira, é o tema da organização rural com ênfase para o cooperativismo. Para que tenha uma ideia, hoje, no Brasil, 50% da safra agrícola brasileira, 50% já passa por cooperativa e pode crescer muito mais com grande apoio nesse processo todo. E o último tema é o tema da sanidade. Hoje, a pandemia mostrou com cada vez mais vigor que a sanidade estava numa régua muito baixa, permitindo que a pandemia se estendesse com esse vigor trágico sobre todo o planeta. Então, regras de sanidade têm que ser melhoradas a nível nacional e multinacional. O Brasil já tem hoje um grande programa sanitário que está funcionando muito bem e que pode melhorar mais ainda. Então, nós temos umas condições centrais para que uma estratégia dessa natureza avance, permitindo ao Brasil produzir os 40% a mais em 10 anos, e com isso o mundo produzir metade, 20%, e não vai estar comida para ninguém no mundo. Temos, porém, que resolver alguns problemas que estão aí recorrentes. E esses problemas são basicamente devidos a ilegalidades. Desmatamento ilegal na Amazônia, incêndios criminosos, invasão de terra e contratos mal assumidos, e a própria questão do Código Florestal não sendo aplicado integralmente. Com as ilegalidades resolvidas, ninguém segura o Brasil, seremos de fato o campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Esse é o desafio, doutor Sebastião, deputado Itamar, que o Brasil tem pela frente. Com uma estratégia adequada, nós vamos ser os campeões mundiais da paz. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, amigo ministro Roberto Rodrigues. Também pedimos que continue mais uns minutos nos acompanhando aqui para que possamos fazer o bate-papo final. Nós teríamos agora a participação da ministra Tereza Cristina. Como eu disse, o ministro está em viagem, junto com a equipe, o Marco Montes, e designou que pudesse mandar uma mensagem o secretário de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação, que é o Fernando Camargo, que deixou aqui um depoimento pela ministra. Como eu disse no início, o vídeo chegou, o áudio não está legal, não dá para acompanhar, não dá para poder assistir e ouvir nitidamente. Não conseguimos um novo vídeo, peço desculpa com relação a isso, em virtude da viagem da ministra, e também com relação a esse vídeo que o Fernando Camargo mandou. Nós já passamos a sequência para um bate-papo aqui com o Gustavo Junqueira e com o Roberto Rodrigues. Com o Gustavo Junqueira, inicialmente, que foi o nosso primeiro palestrante, eu poderia... Chegaram vários temas aqui, eu destacaria 3 aqui para fazer essa primeira abordagem, depois nós fazemos um bate-papo com o Roberto Rodrigues, e se der tempo nós voltamos aqui com o Gustavo Junqueira. Nós temos aqui, do que eu pude selecionar do que chegou, secretário Gustavo, o mais recente é com relação a esse projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, o 529, sancionado pelo governador, que gerou importantes mudanças aí
no setor. O que o secretário e o que a secretaria fará, né, estarão trabalhando para garantir a competitividade do agro paulista? Esse é um ponto. Eu aproveito, se der para já emendar, outros 2 pontos que aí estão em andamento e bastante comentado, chegou bastante solicitação de informações com relação a esses 2 pontos, é sobre as alterações ou adequações ou reorganização da estrutura do sistema de defesa aqui no estado de São Paulo e também sobre essa possível reorganização da Secretaria de Agricultura ou das casas de agricultura. Secretário, peço aí nesses 3 pontos que você possa fazer uma abordagem de forma resumida de cada um deles. Perfeito, bom, muito bem. Primeiro, parabéns aí, boa tarde ao nosso ministro Roberto Rodrigues, sempre uma aula aí, escutá-lo e ver que todos os nossos temas estão bastante alinhados e que a nossa preocupação em relação ao agro é também uma preocupação em relação ao desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento das cidades. Acho que tocando os 3 temas, deputado Itamar, eu começaria aqui pela modernização da Secretaria da Agricultura. É um projeto bastante abrangente, a gente vem discutindo ele em vários fóruns, né, tanto dentro da nossa secretaria, no gabinete, no conselho gestor aqui da secretaria, nas demais secretarias do Estado, como a Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda, toda a parte relacionada a cargos e funções, ou seja, os salários, as carreiras dos servidores. E hoje até aproveito para parabenizar aqui todos os servidores públicos, hoje sendo o Dia do Servidor Público. Nós aqui na Secretaria da Agricultura temos hoje 3.300 servidores ativos, mas temos muitos servidores aposentados que fazem parte de toda a nossa comunidade aqui do agro no Estado. Mas a reforma que nós buscamos é, na verdade, uma atualização do Estado, né, uma atualização da Secretaria de Agricultura em relação a todo esse desenvolvimento que o ministro Roberto Rodrigues destacou aqui do agronegócio brasileiro, né? E quando eu falo agronegócio, eu estou sempre olhando todos os níveis, todos os tipos, todos os tipos de agricultura, de pecuária, de empresas de alimentos, ou seja, tudo que compõe esse ecossistema. Então, a Secretaria da Agricultura, ela precisa se adaptar a essa transformação toda que nós vimos no campo. Só para ter uma ideia, a estrutura que nós temos hoje no Estado, ela é uma estrutura de 93, ou seja, uma estrutura bastante antiga. Só para fazer uma comparação, em 93 nós tínhamos aqui aproximadamente 10 mil servidores. Hoje nós estamos com mais ou menos 3 mil, um pouco mais de 3.300 servidores. Ou seja, uma estrutura muito grande, um número de servidores muito menor. O nosso agro, ele se transformou, né? Em 93, nós colhíamos aí mais ou menos 67, 68 mil toneladas de grãos no Brasil. Essa última safra, nós colhemos mais de 250 milhões de toneladas de grãos. Naquele momento, nós estávamos aí nas primeiras edições do AgriShow, ainda com tratores, com equipamentos, muito diferente do que nós temos hoje. A própria renda, que o Roberto destacou muito bem, do produtor rural, ela se modificou, alguns cresceram muito, outros ficaram para trás. Então, a extensão rural, a defesa agropecuária, a pesquisa e, fundamentalmente, também o abastecimento, eles se alteraram, né? Todo o sistema, ele, principalmente por estar baseado no setor privado, ele evoluiu muito rápido. Então, nós precisamos fazer com que o Estado esteja presente nesse novo ambiente do agro. Então, é um ajuste. Se fala muito, o deputado Itamar, Sebastião Miziara, né, que são aí grandes conhecedores do nosso interior, e o Roberto, que foi ministro, foi secretário da Agricultura aqui, é um grande conhecedor e pensador do agro. Se fala muito em precarização
da Secretaria da Agricultura, dos serviços da Secretaria da Agricultura. E, na verdade, é muito importante deixar claro, isso se colocarmos aqui em termos simples, né, isso é fake news. Na verdade, é ao contrário, é uma melhoria dos serviços, principalmente essa reforma visa retirar do assistente agropecuário, dos profissionais de extensão rural, de defesa, tirar a responsabilidade administrativa. Hoje tem muita responsabilidade na mão dessas pessoas que são muito competentes no atendimento ao produtor, mas eles são obrigados a ficarem dentro das casas de agricultura, dentro dos escritórios, cumprindo aqui uma série de burocracias que foram impostas pelo Estado ao longo de tanto tempo. Então, nós estamos liberando esses profissionais para que eles possam estar mais próximo do produtor, mais próximo da operação. Então, é de fato uma modernização. Por exemplo, nós temos aí 2.000 automóveis na Secretaria de Agricultura. 2.000 automóveis, mais de 60% têm mais de 15 anos e não são automóveis adaptados para rodar nas estradas de terra. Então, a nossa reforma também visa modernizar, trocar todos os automóveis velhos. Se fala muito de digitalização, né? De que nós não temos aí conectividade no campo. Isso é um fato, e por isso toda essa reforma será feita de maneira pausada, com transição. Talvez algumas casas de agricultura precisarão ser fechadas, porque elas já estão fechadas, né? Elas já não têm profissionais que possam atender nessas casas de agricultura, elas estão sucateadas, a gente recebeu um parque de imóveis muito velho, muito sucateado. Algumas outras serão identificadas como áreas isoladas, por exemplo, que precisarão de casas de agricultura para que a atividade de extensão rural, de defesa, de pesquisa possam funcionar, mas todas funcionarão de maneira integrada. Então, nós estamos fazendo essa análise, é uma análise, óbvio, do ponto de vista de gestão, né, de melhoria da gestão do Estado, mas também uma preocupação muito grande em relação aos serviços que são atendidos são oferecidos para o produtor. Outro aspecto é a questão dos impostos, né? E aí eu fecho aqui a minha participação nessa pergunta. Nós tivemos, o governador João Dória foi eleito para ser um bom gestor do Estado de São Paulo. Essa gestão, ela implica em responsabilidade fiscal, ou seja, o governador é o responsável pela saúde financeira do Estado. O governador não poderia, com uma pandemia da dimensão da crise, da dimensão que nós tivemos, não poderia fingir que esse problema não era dele. Então, ele assumiu com responsabilidade, o governador João Dória assumiu com muita coragem o enfrentamento dessa crise, diferente do que os outros estados do Brasil fizeram. Acreditamos que serão necessárias mudanças e ajustes nos outros estados a partir do próximo ano. Mas São Paulo, como sempre, sendo o farol do Brasil, saiu à frente. Nesse sentido, nós estamos agora, uma vez que foi feita uma retirada de 20% dos benefícios, né, nós concedemos, o Estado concedeu benefício ao longo de muitos anos, um arranjo que foi montado por muitos anos. E para que a gente não fosse injusto com nenhum setor, nós estamos falando aqui de mais de 480 benefícios fiscais concedidos ao longo de décadas. Para que a gente não fosse injusto com ninguém, então o governo tomou a decisão de fazer uma redução de 20% para todos, sem distinção. Agora, o que está sendo feito, que é nosso trabalho na Secretaria da Agricultura, junto com os deputados, aí o deputado Itamar Borges tem trabalhado junto conosco, é, de fato, fazer uma avaliação de competitividade. Ou seja, São Paulo está competitivo em relação aos outros estados, porque nós somos os maiores consumidores de produtos do Brasil. Se nós não estamos competitivos, nós precisamos trabalhar para ganhar essa competitividade. Então, nós estamos conversando com cada um dos setores. O primeiro setor que a gente tem conversado é o setor leiteiro. O setor leiteiro é o que tem o maior número de produtores rurais no Brasil, em São Paulo não é diferente.
é uma atividade que exige escala, e escala leva a baixas margens. Então, qualquer mexida em qualquer um dos componentes de custo, e a questão tributária entra em custo, ela pode afetar muito o equilíbrio dessa cadeia. Então, nós começamos a olhar isso sobre competitividade. Tivemos ontem uma reunião com a Assembleia Legislativa, tive com o presidente Cauê Macris, tive também com o deputado Barros Munhoz, deputado Tamar Borges, com representantes do setor do agro, para que a gente comece a fazer isso. E também com o deputado Reinaldo Augusto, que tem olhado especificamente a questão da soja, do biodiesel, tem sido um grande promotor dessa política. Então, acho que nesse modelo, nessa união de esforços, nós conseguiremos, sem dúvida alguma, endereçar essa questão de custos, aí, o custo tributário no Estado. Fecho aqui, desculpa me alongar, mas queria dar essa explicação mais detalhada. Obrigado, deputado Tamar. Muito obrigado, secretário Gustavo Junqueira. Nós temos aqui mais 10 minutos para fechar esse painel. Na sequência, teremos o prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, que já se encontra aqui, que vai coordenar um painel sobre consórcios e realmente uma oportunidade importante aí de saber as ações que acontecem sobre esse tema. E o Sebastião Miziara vai fazer agora, o presidente Sebastião Miziara vai fazer para o ministro Roberto Rodrigues, e no final, depois da resposta do Roberto Rodrigues, nós teremos aí 1 minuto de considerações finais de cada participante para que nós possamos concluir o nosso painel e abrir na sequência às 15h30 o outro painel. Pois não, Miziara? Bom, inicialmente, doutor Roberto, eu queria convidá-lo a ser articulista do Jornal do Interior. Estamos aguardando o seu artigo. E lembrar aqui que o doutor Roberto Rodrigues, o pai dele foi prefeito de Guariba, e pegou 2 épocas, antes e durante a Revolução. Ele trabalhou no período em que não havia, era a democracia funcional, e o período em que a ditadura comandou. Mas também foi secretário da Agricultura do Adhemar de Barros. Portanto, uma família ligada à agricultura. Eu tenho aqui, doutor Roberto, uma pergunta do nosso grande amigo Euridice Paquim, que é da região de Catanduva, grande plantador de laranja. Ele reclama muito do preço cobrado, da taxa cobrada para exportação do suco para os Estados Unidos, em torno de $480 por tonelada. A pergunta que ele faz ao senhor, ele me telefonou nesse momento, e quer saber qual é a sua opinião a respeito disso. Não, doutor Sebastião Miziara. Só lembrando que o meu pai também foi vice-governador do Laudo Natel e secretário da Agricultura do Abreu Sodré. Então, ele teve uma carreira... A fotografia dos dois, Laudo Natel e ele, no desfile de 25 de agosto em Barretos. Aniversário... Então, tá bom. Muito obrigado pela lembrança e pelo comentário. Bom, essa pergunta do Faquinha é uma pergunta que nos incomoda há algumas décadas. Temos tentado sistematicamente mudar essa tarifa. Essa tarifa é uma tarifa que serve apenas para proteger a indústria de suco dos Estados Unidos, da Flórida, porque não competem conosco em igualdade de condições econômicas. Então, criaram essa tarifa para segurar as importações. Assim mesmo, a importação do Brasil. Assim mesmo, doutor Sebastião, hoje, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo toma, 7 são brasileiros. Então, o Brasil hoje ocupa 70% do mercado consumidor de suco de laranja em todo o mundo. Então, embora a gente tenha essa restrição tarifária, que é uma restrição até certo ponto defensiva, meio infeliz, digamos assim, do governo americano, nós ainda dominamos o mercado mundial de suco de laranja em primeiro lugar, com 70% das exportações. Então, é uma tarifa tola e que apenas defende a ineficiência da indústria americana que compete com a nossa. Palavra para o nosso coordenador, convidado, o prefeito mais bem premiado do estado de São Paulo. Eu agradeço. Se der tempo depois, eu sei que na sua palestra, o ministro Roberto Rodrigues, de alguma forma, se retomou, e com relação a essa perspectiva
um pouco assim é um assunto um pouco apimentado, mas as eleições dos Estados Unidos, o impacto do resultado das eleições do agronegócio. O agronegócio tem torcida ou está neutro aí, esperando que todos olhem para o agronegócio da melhor forma possível? Mas podemos ouvir, então, já que eu provoquei, aí o senhor, no lugar de 1 minuto, tem 2 minutos para fazer suas considerações finais e fazer uma abordagem sobre esse tema, ministro. Então, eu respondo e me despeço, é isso, deputado? Isso. Tá bom. Não, o que o agro está é acompanhando com curiosidade e com interesse esse processo todo aí, né? Essa amizade do Brasil com os Estados Unidos não teve grandes vantagens para o agro brasileiro. Na verdade, não teve grandes vantagens. A única vantagem que teve foi indireta, que a briga da China com os Estados Unidos abriu um mercado muito maior para nós lá na China, né? Esse foi um dado real, que é uma consequência, não é uma relação direta Estados Unidos-Brasil, mas é uma relação indireta por causa dessa briga China-Estados Unidos. O que se imagina é que, se eventualmente o Biden ganhar a eleição nos Estados Unidos, pode ser que ele reate as relações comerciais com a China, e aí a gente pode ter um pequeno problema de abastecimento com a China. Mas isso significa que nós vamos ter que procurar outros mercados. Por isso que eu disse lá atrás, da minha palestra, que a questão diplomática é absolutamente essencial daqui para frente, numa estratégia do Brasil ganhar mercados e fazer acordos comerciais significativos em relação ao comércio de agronegócios, sobretudo de alimentos. Então, esse é o meu comentário muito rápido sobre a questão da eleição americana. Se a eleição tiver como consequência o reatamento dos Estados Unidos e China, pode haver alguma perda de mercado na China para o Brasil e tem que ser compensado de alguma forma. Vai depender muito da nossa capacidade diplomática. Quanto a minhas palavras finais, deputado, doutor Sebastião, eu quero agradecer muito pela oportunidade de participar de um evento com meu amigo Gustavo Diniz Junqueira. Vou dizer o seguinte, o Brasil só não será campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz, se não quiser sê-lo. E aí é muito aquilo que o Gustavo disse, esse campeonato não será ganho pelo agricultor brasileiro, será ganho por todos os brasileiros, porque não existe nenhum brasileiro que esteja direto ou diretamente ligado ao agronegócio. Qualquer pessoa no Brasil tem uma ligação no agronegócio, direta ou indireta como consumidor, não é? Então, uma conquista dessa, o Brasil ser campeão mundial da segurança alimentar, é uma conquista que faz de cada brasileiro um campeão. É nisso que vamos trabalhar até que as luzes se apaguem. Não tenho pressa nenhuma que isso aconteça. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, parabéns e muito obrigado pela sua importante participação. Ouvimos agora as considerações finais do Gustavo Junqueira, nosso secretário. Bom, muito obrigado. Bom, de novo, acho que muito uma honra, né, trabalhar com vocês aí que estão sempre preocupados com o agro, com o desenvolvimento do Brasil. Tanto o deputado Itamar, quanto o Miziara e o nosso ministro Roberto Rodrigues, meu amigo, e inspiração aí para o agro e para o desenvolvimento de todo o nosso setor. A visão, sem dúvida alguma, é de que o agro passa agora para uma nova fase, né? Ele passa para uma fase onde nós teremos que administrar o nosso sucesso. Acho que é diferente de conquistar o espaço. Agora, nós já conquistamos esse espaço e o sucesso do agro, o sucesso do Brasil vai passar pela nossa habilidade de unirmos os interesses políticos, os interesses setoriais, os interesses empresariais e, como o Roberto destacou, a nossa diplomacia internacional para que a gente possa avançar em ganhos no nosso setor com produtos de maior valor agregado, cada vez mais olhando para o consumidor, né, seja no Brasil, seja fora do Brasil, sob o ponto de vista de sanidade, rastreabilidade, toda a questão da sustentabilidade. Acho que não dá para falar de agro sem falar de sustentabilidade. Nós não podemos defender práticas que não sejam as melhores práticas, e as melhores práticas sempre são aquelas práticas na fronteira do possível, né? Não podemos defender algo que não seja possível de implementação, porque aí vira utopia. Temos que trabalhar de maneira com que nós estejamos sempre à frente.
O Brasil provou, por ciência, de que é possível fazer uma potência na produção de alimentos nos trópicos e, portanto, agora nós temos que também passar a respeitar cada vez mais esse trópico, né, esse ecossistema tropical que nós vivemos. Ninguém conhece melhor o Brasil do que nós brasileiros. Agora, para que o mundo nos respeite cada vez mais, nós precisamos que o mundo conheça o Brasil e passe a reconhecer a qualidade da nossa produção. Nós fazemos as coisas diferentes, muitas vezes muito melhor, algumas coisas nós precisamos melhorar um pouco. Então, esse trabalho unificado e sincronizado, ele é fundamental para que a gente possa realmente ser uma potência com as armas do bem, né, que é a produção de alimentos, a distribuição de alimentos, diminuir toda a parte de desperdício. Acho que essa questão nas cidades ela é fundamental. A gente tem um desperdício muito alto, seja nas estradas, que precisam ser melhoradas em termos de infraestrutura, sejam os armazéns que nós não temos na quantidade, nos locais que precisam existir, seja a conectividade digital. Isso leva a perdas muito grandes. Mas tem uma perda que é fundamental, e todos que estão nos ouvindo aqui devem pensar, que é a perda que é derivada da nossa decisão como consumidor. Toda vez que você compra alguma coisa, você está orientando a produção, porque é aquele consumo que vai definir como o produtor trabalha. O produtor não trabalha sem que exista uma demanda para o trabalho dele. Ele trabalha porque existe a demanda, então ele está atendendo a mercados, ele não está impondo o que ele quer. Então, acho que todos nós temos um papel de trabalharmos em conjuntos e ficarmos cada vez mais fortes. Agradeço de novo aqui a presença nesse painel, o convite, e um prazer sempre debater com todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, secretário Gustavo Junqueira. Muito obrigado, amigo. Encerrando o nosso painel, antes aqui de passar para o presidente Miziara a última palavrinha, eu quero agradecer ao presidente Miziara e a Silvia pelo convite, a toda a diretoria da UFESP, também a participação do secretário Gustavo Junqueira, do secretário Fernando Camargo, que acabou o vídeo não conseguindo vir aqui para trazer a mensagem da ministra, com o problema do áudio do vídeo, e também o sempre ministro Roberto Rodrigues, amigo querido, que contribuíram muito, Gustavo e o ministro Roberto Rodrigues, para poder trazer aqui contribuição para esse painel. Meu agradecimento também a todos vocês que nos acompanham pela internet, pela altíssima audiência e o sucesso, e, é claro, continuará aqui rodando. Obrigado, boa tarde, amigo Miziara. Muito obrigado, deputado Itamar Borges, pelo comando, pela coordenação deste importante agronegócio. E como testemunho, eu quero dizer que o Itamar é um defensor intransigente do agronegócio. A sua participação na Assembleia é eclética, todavia o agronegócio tem um olhar diferenciado, porque se trata desse grande incentivador do PIB brasileiro. Mas eu quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros Sabesp, Desenvolve SP, EMAI, Tetran, com apoio da Rumo. Agradecer a todos que nos permitem a realização não só do Conexidades número 3, mas também do pós-evento, a divulgação que nós faremos chegar, a divulgação permanente nas redes sociais e no YouTube, tem a chancela desses companheiros apoiadores. E neste momento, antes do próximo painel, o Procurador-Geral da República manifestou o seu desejo de, mais uma vez, saudar os participantes no período da tarde. Cumprimento a todos e a todas, especialmente ao Dr. Sebastião Miziara, organizador do Conexidades. No ano passado, estive em São Carlos participando com importantes palestrantes e partícipes de todo o evento municipalista que reúne prefeitos, vereadores, parlamentares de todos os níveis e também autoridades. Foi um grande evento. Eu tenho certeza que nesse ano em que a organização do evento dedica importante parte das discussões para o desenvolvimento pós-Covid,
os municípios brasileiros, representados aqui pelos seus vereadores, prefeitos e demais autoridades, encontrem o melhor caminho para que nós superemos essa grande crise que também é sinônimo de oportunidade. A todos, o meu abraço. Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista.